Boa tarde, caros alunos, né? Mais um encontro com a história. Só relembrar vocês que a gente está dando uma continuidade ao nosso tema 3, né? Que a gente está falando um pouco, né? Sobre a questão dos primeiros habitantes, né? O povoamento, né? Desses grupamentos humanos, né? Na América. E nesse último capítulo nosso, ou seja, no seu último tema, a gente vai falar um pouco sobre a transformação da paisagem amazônica, né? Que foi uma característica, né? Dos primeiros habitantes na Amazônia, ou seja, no Brasil. E a partir daí a gente vai começar a lembrar sobre essas características um pouco, né? A gente vai viajar um pouco ao tempo para a gente conseguir entender, né, como foi essa formação de características, né, dessa diversidade que realmente encontra-se no nosso país, né? A partir daí é importante frisar um pouco, né? Quando a gente está falando sobre o Brasil é conhecido como nação indígena. Por que o Brasil é conhecido como nação indígena? Primeiro, sabemos que foram os primeiros habitantes nessa terra extensa chamada Brasil, né? Eles já povoavam aqui há muito tempo e quando eles foram encontrados começaram a se organizar, né? Começaram a se modificar os modos de vida, costume por conta de outros tipos de mestiçação, né? De outros povos. Que a partir daí vieram os negros, vieram os brancos, né? E a partir desse cruzamento, dessa formação, né? Dessa etnia, dessa estereótipos, né? Começou a ter uma diversidade enorme, né? No nosso país culturalmente. Mas antes não era assim, então é isso que a gente vai entender um pouco. Como foi esse processo indígena? Tá, transformação na paisagem amazônica. Então, a partir daí a gente vai relembrar um pouco, mas antes de eu entrar nesse contexto, a gente é bom citar algumas coisas importantes que ampara, né? E por conta disso, hoje, na nossa atualidade, está sendo realmente muito debatido, né? Não só no Brasil, mas também fora do Brasil, em outros países, por conta dessa Amazônia legal, né? Essa paisagem está sendo realmente cada vez mais se retirando, né? E tirando os indígenas do seu local, do seu habitat, né? Natural. A partir da Constituição de 1988, assegurou, né, aos povos indígenas seu direito à terra, respeito à sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições. Mas agora esses territórios da diversidade estão realmente sob intensos ataques do interesse político e econômico, em especial sobre o agronegócio, a mineração e a hidronegócio, como é o caso da hidrelétrica de São Luís do Tapajós, que ameaça diretamente o modo de vida dos povos Manducuru. Existe atualmente mais de 200 projetos de leis tramitando no Congresso que visa enfraquecer a legislação e retirar os direitos garantidos aos povos indígenas. Não por acaso, em 2015, foram registrados cerca de 100 conflitos por territórios envolvendo mais de 16 mil famílias indígenas, segundo a Comissão Pastoral da Terra, CPT. Então, o cenário atual é esse, né? E não modificou. Hoje, pleno 2020, a gente podemos perceber ainda esses ataques diretamente aos territórios indígenas por conta, né, que o governo está querendo transformar a Amazônia como um grande negócio, né? E esse negócio que vai realmente tirar o modo de vida dos indígenas, ou seja, o seu habitat natural. Estamos começando com o tema 4, transformação da paisagem amazônica. Então, é importante lembrar que essa transformação dessas terras, né, desses biomas amazônicos, essa distribuição brasileira entre Peru, Bolívia, Colômbia, Equador, Venezuela, Suriname e Guianas Francesas, a maior parte dessa região está situada no Brasil. 59% recebe o nome de Amazônia Legal. Ela engloba praticamente os estados do Pará, Amazonas, Roraima, Acre, Rondônia, Tocantins e além parte dos estados do Maranhão, Goiás e Mato Grosso. Esse bioma da Amazônia abriga a maior bacia hidrográfica do mundo, terço de toda a madeira tropical do planeta e uma diversidade de várias realmente de faunas, de animais e plantas que vai além disso. Tudo isso, segundo os arqueólogos americanos, Roosevelt, a ocupação humana comprovadamente mais antiga da Amazônia foi cerca de 11.200 anos atrás, correspondente à idade dos registros encontrados na caverna da Pedra Pintada, em Monte Alegre, no estado do Pará.
Esses primeiros povoados amazônicos usavam no interior de caverna como abrigos e locais e práticas de suas artes e rituais religiosos. Com isso, eles habitavam esses abrigos provisórios feitos em madeiras de praia para mudava realmente a regulamentação do seu lugar. Então, a partir daí a gente vai entender um pouco sobre os primeiros realmente os habitantes do Brasil. Então, a partir desse momento a gente percebeu que já veio desde o início, né, os indígenas povoando, né, o desenvolvimento dessas terras brasileiras, principalmente na localização da Amazônia. A chegada desses primeiros humanos na Amazônia, como falei, foi cerca de 11.200 anos atrás. Esses registros foram encontrados na caverna de Pedra Pintada, que fica localizado no Monte Alegre do Pará, aonde está uma preservação chamada Amazônia Legal, que é uma parte de ambiental que é preservado por leis ambientais, que a partir daí o bioma situado no Brasil, que tem uma característica de 59% pertencente às fronteiras brasileiras, essa questão ambiental, sociocultural, está realmente entrelada aos indígenas, que faz parte desse viver atual realmente da Amazônia. Então, o modo de vida atual é a Amazônia, gente. E por conta de vários conflitos territoriais que estão ocorrendo hoje na nossa sociedade, principalmente no Brasil, por conta que percebe que a Amazônia é um grande negócio, infelizmente, quer utilizar isso como uma mercadoria e a partir daí está afetando o modo de vida dos grandes indígenas, ou seja, grandes tribos, né, que tem uma complexidade indígena, de tribos indígenas, de povoamentos e sociedades indígenas na Amazônia, e quanto isso está tendo esses conflitos ambientais, infelizmente. Com isso, os primeiros passos dos habitantes na Amazônia, como eles começaram a se desenvolver, modo de vida, alimentação, arte, interação social, foi assim. A moradia, eles eram nômades, como falei, eles a partir do momento que eles não era fixo no local, né, eles abrigavam no interior de cavernas e abrigos provisórios feitos de madeira e palha. Muitos grupos, ou seja, muitas daquelas sociedades indígenas estabeleceram margem ao rio Amazonas, e a partir daí tinha bastante influentes devido às grandes ofertas de peixes, moluscos e facilidade realmente de se locomover. A partir daí, os sambaquis da região contém, né, vestígios dessa presença desses povos indígenas, onde a gente falamos anteriormente do assunto, né, que os sambaquis era uma região povoada por indígenas, ou seja, tinha o povo sambaquis, onde eles faziam uma grande concentração de vestígios que foi encontrado, que tinha também até ossos realmente humanos. Essa alimentação deles, eles viviam muito da pesca e da coleta de frutas e raízes e caça de pequenos animais para sobreviver. E também se fazia também a fabricação de alguns instrumentos de artesanal para, como facas, lanças e também realmente e essas lanças e facas, né, eles poliam, né, para fazer realmente com esses instrumentos a procura de caças e também até coletas e desenvolvimento das próprias formas de alimentação. Na arte, eles registravam nas paredes, como foi falado, por isso que teve o registro dele na caverna Pedra Pintada, né, no Monte Alegre, no estado do Pará, onde eles desenhavam ou pintavam, né, figuras que estavam no cotidiano de animais, de pessoas, de astros, além de desenhos geométricos, abstratos, e praticavam também rituais religiosos. A maioria desses registros antigos datam de 11.000 anos, que ficam realmente na caverna Pedra Pintada, no Pará, como falei. E a interação social desses indígenas era realmente diferente de parte da Amazônia, porque eles migravam entre regiões e realizavam troca de produtos e práticas de guerras entre si. Então, eles não eram muito realmente hostil. Então, tudo isso, eles começaram a se desenvolver ao longo desse processo e como percebemos ainda no interior, tem povos, sociedades indígenas hoje que vivem no seu mesmo habitat natural, não mudou nenhum seu costume, sua interação social, né? Vive isolado, uns vivem isolados realmente na Amazônia, vive ainda da caça, da pesca para sobreviver, então poucos realmente vieram para grandes cidades, né, em busca de alguns interação realmente maior, o desenvolvimento da sua própria cultura. Daí a formação de grandes sociedades amazônicas, né? Esses vestígios e presença da sociedade complexa, como falei, complexa porque
São várias sociedades, como a gente vimos, né? Às vezes eles brigavam entre si por questão territorial ou para saber que um é mais poderoso que o outro, ou seja, a questão do poder da terra. Essa adoção do sedentarismo, depois que eles saíram como nômade, né, eles começaram a ser sedentários, porque a partir daí eles começaram a ter uma localização fixa, que é isso que significa sedentário, estavam fixos, onde eles estavam realmente organizando suas aldeias, e a partir daí eles começaram a fazer a questão da agricultura para sobreviver e também criar pequenos animais para a sua alimentação. Com isso, teve uma formação enorme dessa sociedade indígena, por conta dessa adoção do sedentarismo, né? Por conta que já estavam realmente fixos naquele local. A partir daí tivemos uma passagem, né, e moradia de grandes aglomerações por conta dessa sociedade complexa. Com isso, teve a produção de comercialização de alimentos. Dentro desse patamar, eles também chamavam de construtores de estradas, represas e pontes, né? Foram grandes construtores de estradas, represas e pontes, por conta eles utilizavam isso para poder realmente ter acesso mais fácil dessas estratégias para conseguir também manter essas aldeias. A partir daí, a formada pelas velas nos solos, né, chamada de geoglifos, né, que provavelmente tinha função ritual. Hoje, vários deles podem ser vistos nos estados do Acre. Então, o estado do Acre é onde está localizada a maioria dessa formação, né, geoglífico, né, onde eles deixaram como realmente uma questão cultural desse vestígio desses povos indígenas. E a partir dessas produções de umas funerárias de bacias e pratos, né, o tigela e outros vacilas de cerâmica retirada para fins rituais e comerciais, a cerâmica mais antiga daí seja 1000 anos, né, e foram descobertas em Santarém, na ilha de Marajó, no Pará. Então, tudo isso percebemos que são vestígios, registros desses povos, né, dessa formação desses povos antigos indígenas, que hoje ainda prevalece essa cultura indígena. Pode, né, pela questão de alguns arqueólogos ou historiadores, que alguns povos estejam desaparecidos por conta dessa formação, né? Porém, tem outros que ainda sobreviveram e estão até hoje nessa formação atual da sua própria cultura, né? Eles ainda têm essa base, né, desses seus padrões culturais ainda estar a mesma, né, do tempo, né, do descobrimento do Brasil. A Amazônia transformada. A partir daí, essa preservação e essa destruição da floresta amazônica. De um lado, o modo de vida indígena, do outro lado, as atividades econômicas atuais, um versus outros. A partir dos modos de vida indígena, podemos perceber que a partir da mesma etapa de 11 mil anos atrás, né, começaram a ter essas tradições dos seus antepassados indígenas, com bastante, realmente, percebemos bastante questão na floresta, que eles partiam daí para esse desenvolvimento. Os antigos indígenas da Amazônia transformaram essa riqueza de floresta ao longo das milhares de anos, começaram a fazer a plantação de árvores, disseminação e domesticação de espécies, né, como também cacau, castanha do Pará, mandioca, e começaram a plantar outros tipos de realmente culturas para a sobrevivência. E com isso, eles fizeram o quê? Fizeram aumentar, né, a grande Amazônia, porque mais que os índios retirassem isso da Amazônia para sobreviver, mas também eles faziam o quê? Eles novamente devolviam isso para a terra e a terra começava novamente a ter a nascença, né, dessas grandes florestas. As atividades econômicas atuais, né, é praticado na Amazônia atualmente, porém é risco do meio ambiente e modo de vida da população indígena que vive na região. Como falei lá no início, né, a questão da exploração do agronegócio, da hidronegócio, né, e de outros mecanismos que são retirados na Amazônia está provocando e ameaçando essas sociedades indígenas. Com isso, está tendo vários conflitos indígenas com o povo branco, que é isso que eles falam, né? E as leis ambientais praticamente não são efetivadas para a proteção da Amazônia legal. Por isso que está tendo esse conflito não só com os indígenas, também com a questão do próprias leis ambientais, mas também com outros países, né, que defendem a Amazônia como um habitat natural. Então, isso foi a questão da transformação da paisagem amazônica antes e depois.
falei um pouco por que esses indígenas são amparados por leis, também conhecido como Brasil, nação indígena, que é por conta que foi o primeiro povoamento, né, já nesse território brasileiro, que foi os indígenas, depois vieram os brancos, no caso os imigrantes, e depois, por último, os escravos, os negros, para fazer essa diversidade cultural que hoje existe no país. Então, a partir daí, deu para entender um pouco sobre essa formação, tá bom? Vai ter essa batida para vocês responder. Valeu, até a próxima.